Se você está vendo esse vídeo, Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Irmãos e irmãs, hoje eu pedi a Deus para que Ele me entregasse uma palavra, para que eu liberasse essa palavra para a vida de vocês. E esta palavra, ela pode edificar a vida de muitos de vocês, porque muitas pessoas hoje vivem uma vida sem propósito, vivem uma vida estagnada, sem Jesus na vida. E hoje talvez você possa entender o porquê que você vive essa vida. E Jesus ele vai nos dizer hoje sobre a prioridade do nosso amor. Ele vai nos falar lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 38. Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Jesus ele nos ensina que antes de amarmos as pessoas, nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, qualquer pessoa que nós amemos nesta terra, nós temos que amar primeiramente a Deus. Ou seja, galera, Deus ele tem que ser o primeiro na nossa vida. A primeira figura que nós temos que amar é a figura de Deus, porque senão nós não poderemos amar as outras pessoas. E muitas pessoas, elas vivem uma vida estagnada, vivem uma vida ruim, porque não colocam esse princípio em prática. Querem amar a si mesmo, querem amar as outras pessoas, antes mesmo de amar a Deus. Só que Jesus ele nos disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Ou seja, nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a potencialidade que o amor humano pode ter. E depois nós amamos as outras pessoas. Infelizmente tem pessoas que amam o próximo mais do que tudo. E tudo bem amar as outras pessoas, tudo bem amar quem a gente ama, amarmos a nós mesmos, isso também é muito importante. Só que Jesus ele nos ensina que antes devemos amar a Deus. E quando amamos a Deus, quando buscamos agradar a Deus através do amor, nós começamos a praticar boas obras aqui nesta terra. Mas tudo isso não pelo nosso ego, não fazendo só pelo bem das outras pessoas, mas é esse amor a Deus que nos move a fazermos coisas boas na vida das outras pessoas. E quando nós amamos a Deus, nós estamos colocando esse princípio, o amor, em ordem. Primeiro devemos amar a Deus, depois amar a nós mesmos e depois amar as outras pessoas. Se isso não for colocado em ordem na sua vida, o amor ele vai se desvencilhar. Ok? Então tudo que você faz na sua vida tem que ser por amor a Deus. E ele também nos vai nos dizer que quando nós cuidamos das coisas do reino de Deus primeiramente, ou seja, quando nós amamos a Deus, quando nós fazemos o bem às outras pessoas, não pelo nosso ego, mas sim por amor a Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes você passa alguma dificuldade na sua vida, seja nos seus relacionamentos, seja uma dificuldade financeira, seja uma doença. Às vezes você pode estar enfrentando essa dificuldade porque você não coloca esse princípio em prática, porque você não ama a Deus primeiramente. Mas ele vai nos dizer que quando nós amamos e cuidamos das coisas do reino de Deus, tudo isso nos será acrescentado. Nos será acrescentado os bens desta terra. Nos será acrescentado a presença de Jesus. Nos será acrescentado a vida.
porque Ele nos promete que quando nós, por amor a Deus, nós nos comprometemos a levar o reino dele para as pessoas nesta terra, nós teremos a vida. Ontem eu fiz um vídeo sobre sobre uma parábola de Jesus aqui no canal. E ele nos retrata, né, que nós temos que fazer o bem para as outras pessoas. E, infelizmente, muitas pessoas elas têm deixado de exercer o amor a Deus, deixando de fazer o bem às outras pessoas. E isso é muito triste, porque quando nós fazemos isso, nós estaremos sendo condenados. Jesus disse: Pois quando deixastes de fazer um destes meus pequeninos irmãos, a mim não fizestes. Um dia, irmãos e irmãs, nós seremos julgados por todas as atitudes que fizemos aqui nesta terra. E também nós provavelmente seremos julgados pelo amor que nós deixamos de dedicar a Deus, pelas coisas boas que nós deixamos de fazer em honra ao nome de Deus. Então que você, irmãos e irmãs, possa refletir sobre esta palavra, que você possa colocar Deus como centro da sua vida, como primeiro lugar da sua vida, porque somente assim os seus problemas poderão ser resolvidos. É claro que você vai ter que agir, você vai ter que fazer alguma coisa. A fé ela não pode ser passiva, mas não adianta nada você agir sem antes colocar Deus Deus para te ajudar a superar esses problemas. Amém? O primeiro passo para auxiliar na superação dos seus problemas é Deus. E Deus muitas vezes ele vai enviar pessoas, ele vai enviar coisas para te ajudar a sair desse problema. Só que daí você precisa fazer a sua parte. Amém? Não adianta você só amar a Deus e crer que Ele vai fazer a parte dele se você continuar de braços cruzados. Então, o primeiro passo para você ter uma vida melhor, sair dos seus problemas, é você amar a Deus, aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Amém, irmãos e irmãs? E que você possa, né, deixar que esta palavra penetre no seu coração. Tenha em mente que um dia nós seremos julgados pela falta de amor que tivemos com Deus, pela falta de deixarmos de cumprir o que Ele nos mandou fazer. Porque tem muitas pessoas que deixam de cumprir o que Deus manda. E isso também nós seremos julgados devido a isso. Deus ele tem muitos planos para a nossa vida. Mas se não cumprirmos a vontade dele, por amor a ele, nós não exerceremos estes planos. Nós não teremos estes planos na nossa vida. E se você não cumprir a vontade dele na sua vida, provavelmente você vai continuar com a mesma vida que você está. Não terá as outras coisas que poderão ser acrescentadas, como Jesus disse. Amém? Esta palavra ela é muito séria e que você possa deixar ela penetrar no seu coração. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas recebam da palavra de Deus. Pois quando você compartilha, divide o bem com as outras pessoas, divide coisas boas com as outras pessoas, Deus ele vai te dar em dobro, ok? Que Deus possa te abençoar. Deus te abençoe.